Atenção, atenção, meu povo! Olha, depois de quase chegarem nos finais, Eduardo Moura, e vereador do Recife, e o Romero Albuquerque, deputado, né? O Aldo Vilela, jornalista da CBN Recife, colocou os dois ao vivo em uma chamada, meu amigo. A treta meio que escalou, tá? E aí partiu ali, né, os dois para um debate ao vivo na rádio, meu amigo. Eu vou trazer agora esse trecho, a gente vai reagir, a gente vai assistir, claro, depois a gente vai trazer a nossa opinião também. Então fica aqui no final, tá? Completo, para você não perder nada. Se inscreve aqui no canal Caixa Preta Pernambuco, a gente debate tudo, tá? Tudo que acontece nos bastidores da política pernambucana estará aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu comentário a respeito desse assunto. Não tá sabendo? Fica tranquilo que o áudio, né, o vídeo em si explica tudo. Na tela aqui, olha, o Aldo Vilela, né, apresentador aqui da CBN, convidando, primeiramente, tá? Ele vai chamar o Eduardo Moura, posteriormente, ele chama também, né, o Romero Albuquerque, deputado aí, para esse debate. Se liga só porque pegou aqui, viu, na tela, em 3, 2, 1, valendo. Vereador pela capital, vereador Eduardo Moura, que pertence ao Partido Novo. Vereador, boa tarde. Muito obrigado por falar com a gente mais uma vez aqui na CBN. Boa tarde, Aldo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Ouvintes e também telespectadores. Então, vereador, acompanhamos as imagens pela internet, vocês se exaltaram. O que foi que houve? Por que chegaram àquele ponto da discussão? O que, de fato, motivou esse desentendimento entre os senhores? O primeiro ponto, Aldo, é que o deputado veio à Câmara Municipal do Recife já determinado a criar uma confusão. E isso está comprovado mediante a ligação que ele fez para o vereador Rinaldo Júnior do PSB, perguntando se seria bom ele criar um debate comigo. Tá? Isso é corroborado com o que aconteceu nos dias anteriores. Depois que eu fiz a fiscalização no Hospital da Criança, que mostrei que a sua criança não estava pronto, e que contei a história daquele pai que perdeu o filho, um menino com 8 anos, que eu deixei claro que foi em várias UPAs antes, tal, mas que o pai estava revoltado porque levou para a sua criança e nem pôde passar no portão do carro, e eu mostrei essa realidade. Parece que o deputado lá foi colocado para poder rebater isso. E foi até o Hospital da Criança, fez 3 vídeos, levando a esposa, inclusive, fez 3 vídeos me atacando. Eu não ataquei ninguém, mas ele fez 3 vídeos me atacando, dizendo que eu era irresponsável, que eu estava usando a morte da criança para fazer política, coisa muito séria de se dizer. E ontem mesmo eu coloquei um comentário lá em um dos vídeos dele dizendo, veja, quer dizer que eu sou irresponsável. Então, nós vamos conhecer então também sua história. E aí parece que isso deixou ele meio nervoso, porque ele começou a mandar mensagens para mim, e eu tenho os prints, e vou soltar um vídeo daqui mais tarde explicando tudo isso, com ameaças veladas. Inclusive, a ameaça dele, deixando bem claro, ele fala exatamente que a mesma regra que eu tenho é a regra que ele tem, do pescoço para baixo é canela, se a gente tiver que ter embate, vai ter, e etc, etc, etc. Então, ontem, quer dizer, hoje de manhã ele manda essas mensagens para mim, e hoje ele vem para a Câmara para quê? Chegou, nós estamos pegando as imagens das câmeras da Câmara de Vereadores, chegou, sentou na cadeira do lado de onde fica a minha cadeira, eu estava na tribuna, e começou a me filmar. Então ele veio já certo de fazer isso. Depois ele levanta, e estava indo embora, eu digo, não, deputado, fique, porque agora o meu discurso hoje foi sobre democracia, trouxe tudo que o PSB já fez com relação ao jornalista Igor Maciel, com relação ao Manuel Medeiros, com relação até ao Nido Badoc mesmo, a perseguição política que eu sofro, e eu disse, não, fique, porque agora eu vou falar, até bom você ficar, que eu vou falar do caso do senhor. E ele já sobe a mesa diretora, apontando o dedo para mim, e dizendo que eu sou doido. Tem as imagens lá, eu subi o vídeo, inclusive, sem corte. E daí, ele fala com algumas pessoas da mesa e continua apontando o dedo para mim e falando. E aí saíram alguns palavrões, que está lá no vídeo, eu não vou dizer. E quando ele vem chegando mais para perto de mim, eu vou também para perto dele. É simples. Né? A pessoa que chega a ter acesso à Câmara de Vereadores e chega a subir, vai perto da tribuna, enquanto o vereador está falando, que nenhum vereador pode, inclusive, interferir nisso, e começa a discutir com o vereador, veja, eu só fiz responder. E aí chega o momento dele falar uns palavrões para mim, começar a botar o dedo em risco e vir para cima. É nessa hora que eu me aproximo dele, ficamos rosto com rosto, e aí ele começa a me xingar, e depois começa a dizer, vamos lá para fora. Eu digo, lá para fora fazer o quê? Ele, o que você quiser, e pererei tudo isso na mesa diretora da Câmara de Vereadores. Então, estava no meu trabalho, não fui invadir o trabalho de ninguém para falar nada, nunca fui na Assembleia Legislativa questionar nenhum deputado sobre qualquer tipo de discurso, e nunca tinha atacado, nem nunca ataquei o deputado em questão, ou a esposa dele, em nada. Inclusive, já tinha feito uma fiscalização no hospital veterinário, e tranquilo. Então, assim, o que me parece, Aldo, já finalizando, para não tomar teu tempo, é que existem 2 coisas nisso. Existe uma intenção de tentar ganhar palco, vamos lá criar uma confusão, porque isso foi perguntado a um dos vereadores do PSB antes, se isso seria bom ou não, né? Desculpa, é o que nesse parece. Caso,
Desculpa, nesse caso, então, o senhor entende que houve uma ação combinada do deputado Romero Albuquerque com o vereador Rinaldo Júnior? Não. Acho que não. Acho que a ação combinada com o Rinaldo Júnior, não. Mas ele questionou, até para pedir conselho, digamos assim, ao Rinaldo Júnior. Ele se comunicou, então, com o vereador Rinaldo Júnior? Isso, perguntando se o debate, o próprio Rinaldo assumiu isso, um debate comigo se seria bom. Então, veja, uma pessoa que tem essa capacidade e que tem a capacidade de chegar dentro da Câmara de Vereadores para vir criar um embate comigo até físico, porque foi ele que veio para cima, não eu. Então, assim, tá muito claro. Acho que a tentativa, e é um acho, era de me desestabilizar, tentar ver se eu saía de mim, se provocava uma agressão minha ou algo parecido com isso. Só que eu não sou burro. Eu não vou cair nessa armadilha. Agora, olha o tamanho do negócio. E é preciso ver a gravidade disso. Um deputado estadual que devia estar fiscalizando aí os hospitais estaduais que tem problema. Fiscalizando as escolas estaduais que tem problema. A próprio caso desse menino, foi o pai do menino que pediu para eu fazer a cobertura. Eu não queria fazer. Eu disse para o meu pai, não quero fazer. O senhor está passando por um sofrimento, eu quero que você faça, que eu quero que não aconteça isso com a criança. Por que esse deputado não foi lá na UPA que teve o problema, que não fez o exame com o menino, não foi no Pan de Areia, que na minha opinião não teve culpa nenhuma, mas não foi ver nas unidades estaduais o que aconteceu? Há espaço para vocês se entenderem? Aldo, eu sempre tento me entender com todo mundo. Aqui na Câmara, não tem problema com ninguém, pessoalmente com ninguém, eu me dou bem com todo mundo. Agora, eu acho que a atitude de hoje passa do limite. Eu acho que passa do limite institucional, sabe? Tá, deixa eu só... Eu estou tentando ouvir o deputado Romero Albuquerque, para a gente pôr em pratos limpos isso e ver se a gente, né, resolve isso da melhor maneira. Mas o senhor, então, acha que foi uma agressão gratuita? Não, com certeza foi uma agressão gratuita. Quando foi que eu agredi esse deputado? Achem um vídeo meu agredindo ele, uma palavra minha, uma afirmação minha de agressão a esse deputado. E ele já fez outros vídeos me agredindo antes e eu simplesmente não respondi. A produção me informa que o deputado está com a gente. Deputado Romero, o senhor está ouvindo a gente? Romero, boa tarde. Estou ouvindo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, vereador Eduardo Moura. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes. Agradeço a sua participação, deputado. Ouvimos o vereador Eduardo Moura. Queria ouvir também o senhor para que a gente chegasse a um entendimento entre os senhores para que a vida siga. O que levou o senhor a ir hoje à Câmara de Vereadores? Eu queria ouvir agora a sua parte. Primeiro, lamentar o episódio. Aqui, não esqueça a política, estou desarmado, tá? Aldo, desarmado, Eduardo Moura. Estou triste com o que aconteceu. De fato, esse telefone sem fio ele é muito perigoso. Eu fui na Câmara aguardar minha esposa chegar. Quando ela viu o que estava acontecendo, ela já disse que não ia mais. Eu tinha acabado de chegar 10 minutos e sentei do lado do vereador Eduardo Moura, da bancada dele. É tudo verdade isso daí que ele falou. E, em partes, ele distorceu, mas eu acredito que não por maldade, tá? A hora é essa da gente esclarecer. Tá. Eu acho que chega um telefone sem fio para ele está acostumado no embate com o PSB e imaginou que eu recebi omissão, de jeito nenhum. E eu assisti nos vídeos, assisti isso aqui centenas de vezes, porque esse episódio, ele tá triste para mim, é lamentável, tá? Não que eu não tinha passado por algo parecido, passei, mas a gente amadurece, né, e vai crescendo. E o que aconteceu, de fato, foi, não quero jogar aqui a responsabilidade pro vereador Eduardo Moura, que a todo momento eu disse, ele está emocionalmente envolvido, inclusive nas minhas mensagens, eu tentei conversar com ele, tocar a bola, porque às vezes, Aldo, a gente tem um entendimento errado e precisa de um outro para dar uma visão diferente. E eu imaginei que o vereador, ele estava sem o conhecimento correto sobre o Hospital das Crianças, e fui, mandei mensagem para ele, expliquei, enfim. E aí falei assim também, porque parece, tá? Quando a gente solta os vídeos e o vereador Eduardo Moura fala assim, vamos cascavilhar a vida dele. Aí eu mando uma mensagem em seguida, aí parece que eu tô com receio. E o receio é nenhum. Aí eu falei, olha, a mesma regra que você tem de descer pro play, do que quiser, é a mesma regra que eu tenho, do pescoço para baixo é canela. Isso é uma linguagem do dia a dia. É um modo de falar, mas eu já falei com ele outras vezes, tá? E eu imaginei que tinha uma relação respeitosa. Eu não imaginava que ele tivesse armado dessa maneira. E, por favor, Eduardo, não leve isso ao pé da letra, tá? Eu não tô dizendo aqui que você é o responsável exclusivo, não. Eu entendo que todo esse cenário criado parece que foi algo premeditado. Nada foi armado pelo senhor. De jeito nenhum. Possibilidade zero. Eu ia sentar ao lado dele para ler as mensagens com ele. Falar assim, irmão, se foi isso daqui, se você tem esse entendimento aí, tudo bem, mas eu tô aqui para te alertar. Quero como eu gostaria de fazer com todo outro parlamentar. Eu sou desse diálogo, sabe? Claro. Eu tenho um embate aqui, por exemplo, com o Anderson sobre a vaquejada, mas no mesmo dia a gente senta e fala sobre a vaquejada, tá? E aí vê pontos de vista diferentes. E aí eu tentei fazer isso. E acho que essa minha tentativa é para uma pessoa que nunca teve contato comigo, assim, pessoal, além de se encontrar na academia, conversar uma besteira e tal, não imaginava que ia ser tão, sabe? Tanto que eu não queria subir, eu ia sentar lá do lado dele e não queria subir. Aí Paulo do Legislativo falou, Romero, vamos lá. Eu falei, não, ele tá no plenário, depois vai achar que é para intimidar ele. Falei isso para Paulo 2 vezes. E ele, não, rapaz, insistiu e pediu para eu subir. Eu subi para cumprimentar. Pelo que eu estou entendendo, desculpa, Romero, interrompeu. Tá. Pelo que eu estou entendendo aqui, tudo não passou de um grande mal-entendido e os ânimos exaltados terminaram promovendo aquele tipo de debate. Com certeza.
Com certeza essa é a minha visão, tá? E depois a gente se arrepende porque era só ter continuado a liderar das costas e depois ele ia ver o vídeo e tava tudo bem, ou então falar assim, não, é isso mesmo, faça política sozinho. Enfim, olha, eu poderia estar aqui, Aldo, fazendo política, fazendo jogo, tá? Botando o povo contra o vereador, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é esclarecer o que de fato aconteceu, me desculpar pelas cenas lamentáveis, foram cenas lamentáveis, e o debate, a gente tem que ter um debate político, que é o Hospital das Crianças hoje não tem emergência, não tem urgência. Eu gostaria que tivesse, mas não tem, tá? Devia ter um convênio com o governo do estado, mas não tem. Se não tem, a gente tem que informar as pessoas que lá não vai ter urgência, não tem emergência. Feito o hospital veterinário. O hospital veterinário não era 24 horas, inclusive tem isso na mensagem. Eu não abria nem final de semana, e aí foi as coisas melhorando. Então, eu acredito nessa maneira de fazer a política, mas eu também respeito a maneira de todos os outros fazerem. Eu só não queria que esse embate ele ficasse pessoal, tá feio, sabe? Bom, Eduardo, vocês estão ao vivo, um está ouvindo o outro aí, houve registro de BO, mas eu acho que está tudo esclarecido para o senhor, deputado Eduardo. As desculpas aí do Romero são aceitas? Agradeço o deputado, sou só vereador, um mero vereador, Aldo. Eu acho só interessante o seguinte, o deputado diz aí que queria só conversar comigo, mas já tinha colocado 3 vídeos nos dias anteriores, me chamando de irresponsável, que eu estava usando a morte da criança como palco político. Ele foi, inclusive, na sua criança mostrar que era todo maravilhoso. E mandou uma resposta de comentário para mim, deixa eu só terminar, dizendo que tem locais aí, hospitais estaduais, que nem maçaneta tem. Tu está fiscalizando a maçaneta do hospital da criança. Vai fiscalizar os outros, eu não sei se o deputado sabe, mas eu não tenho prerrogativa para fiscalizar o hospital estadual, mas ele tem. Então, ele deveria estar fiscalizando as UPAs. Nessa mensagem eu me convidei, Eduardo. Se você olhar direitinho, ele está me convidando. E os hospitais estaduais. Se eu puder terminar, quando ele fala aí que estava esperando a esposa dele, que eu nem queria trazer a história, eu acho a esposa dele uma pessoa muito tranquila, assim, é um elogio que eu faço. Mas quando ele chegou na Câmara, a esposa dele já estava online. Tá? Ela já estava online no painel, fora da casa, não na casa. Então, isso não bate muito. E com relação assim, a não querer tornar a coisa pessoal, ou etc., eu acho complicado a gente entender isso, porque a maneira que aconteceu hoje, eu nunca fui na Assembleia Legislativa para estar batendo boca com o deputado, ou peitando o deputado tem lá a ação dele, eu tenho a minha ação aqui, eu fiscalizo as coisas do Recife, o deputado fiscaliza, ou deveria fiscalizar as coisas do Estado. E só para fechar, Aldo, falar que não tem coisa pessoal, mas uma das mensagens que ele me mandou aqui é o seguinte: João é meu amigo, é meu irmão. O que você fez foi irresponsável. Então, assim, tá aqui. E aí a mensagem da ameaça velada é: se tivermos que nos enfrentar, vamos fazer isso. Não tem problemas em enfrentar ninguém, da mesma maneira que você também não tem. E a sua regra é a mesma da minha, do pescoço para baixo é canela. É o que tá aqui. Então, assim, eu sou um cara, apesar de ser o calor do momento cria esse tipo de diálogo, né? Mas aí, um calor do momento de 10 horas da manhã, quer dizer, de 8 horas da manhã, Aldo, na noite anterior, a colocação dos vídeos me atacando. Um exemplo, quando eu fui fazer a fiscalização do Hospital da Criança, eu não pude entrar com o meu cinegrafista em um local. Por uma coincidência, o deputado teve acesso a todo o hospital. Por que será? Por essa proximidade? Então, veja, eu não estou aqui afirmando nada, mas só para deixar claro e terminar a minha fala, Aldo, existe a fala dizendo que lamenta muito. Eu imagino que lamenta porque não ficou feio para mim. Agora, eu jamais desrespeitei o deputado em nenhum vídeo meu, eu jamais ataquei o deputado em nenhum vídeo meu, ele sabe disso, já nos encontramos na academia que a gente malha, inclusive, e nos falamos com muita tranquilidade. Então, esse ataque gratuito a mim, repito, eu só posso enxergar isso de um jeito. É tentar realmente criar um palco político entrando num debate comigo. Esse tipo de debate também não leva nada para o povo. Eu vou continuar fiscalizando. E acho triste um debate desse. E tentar mostrar que um hospital está maravilhoso quando a criança de 8 anos morreu. Eu acho uma coisa errada. Vamos ouvir Romero agora, por gentileza, deputado. Eduardo, por favor, quando eu falar, coloca a mão nas minhas palavras. Eu sei que você está envolvido com essa questão, eu vi que você se emocionou, tem algo pessoal relacionado à criança, mas eu tenho que ser responsável, eu tenho filhos, você deve ter conhecimento, nós temos 3 filhos, um com a idade muito próxima desse menino. Infelizmente, você criou esse cenário fictício de confronto, não era. A mesma forma que eu mandei mensagem para você, a forma que eu ia encarar você hoje, que eu ia conversar com você, da mesma forma que eu conversei com outros vereadores lá. O objetivo não é esse. E eu não estou preocupado aqui, Eduardo, com Aldo e os telespectadores ouvintes, eu não estou preocupado aqui com a imagem, com o voto, porque o que eu quis fazer ali foi algo decente, foi mostrar que o Hospital das Crianças não atende urgência nem emergência. Falei, a atitude do vereador Eduardo Moura está sendo responsável, mas bem cautelosamente. Eu não coloquei que ele estava fazendo política com a criança. Inclusive, se eu falei, eu quero reiterar, tá, Eduardo? Eu quero ajustar isso daí. Não estou dizendo que você está fazendo política com a criança, com a dor. Eu nunca falaria isso de ninguém, imagino eu. Você falou. Se eu falei isso daí, eu quero que você me mande e eu mesmo vou corrigir, tá? Porque eu acho que o seu programa está lá postado. Eu acho que o meu objetivo para passar era que o que você estava transmitindo era uma irresponsabilidade de dizer que o hospital está atrasado com atendimento de urgência e emergência. O hospital não vai ser feito, o hospital do idoso. Está atrasado com atendimento de emergência. Eu falei que a obra foi inaugurada sem estar pronta. E tem a imagem mostrando isso. Mas eu fui lá. Eu não tinha entendido o meu vídeo, então.
Eu fui lá visitar o hospital, eu inclusive fui impedido de ir em alguns locais, e eu vi que tinham crianças, não consegui ver com meus olhos, mas consegui escutar, tinham crianças lá sendo atendidas. Então, eu não queria que essas crianças deixassem de ser atendidas, porque um elevador, ele está sem funcionar, um elevador de um acesso restrito. Tinha que estar funcionando? Tinha, concordo plenamente, tinha que estar funcionando. Inclusive, eu não mostrei só a parte boa, eu fiz um vídeo lá, na frente desse negócio aqui, na frente desse tapume. Eu cheguei e falei, isso daqui não está pronto, mas eu sou favorável que ele tenha sido inaugurado e era para ter sido muito antes para poder atender essas crianças. Foi esse meu objetivo de transmitir, não foi em nenhum momento denegrir a imagem do vereador Eduardo Moura, eu só acho que a gente tem que ter uma responsabilidade. E o pai dessa criança, nossa, eu não consigo nem imaginar a situação, mas o pai dessa criança, ela tem que entender o que é real. E eu imaginei que o vereador Eduardo Moura, ele não sabia, tá? Me perdoe aqui, não leva ao pé da letra, tá, Eduardo? Você poderia não ter o conhecimento e tal, algo do tipo, que falha na gente, tá? Eu sou deputado, isso falha em mim, o conhecimento. E a gente tem como... Por exemplo. O quê? Eu percebo, o senhor nunca fiscalizou um hospital, por exemplo. Nunca tá vendo? Então, você nunca viu, mas eu já fiscalizei. Inclusive, no meu vídeo que você disse que assistiu, eu dou um depoimento lá. Tem uma imagem de uma ambulância na restauração sendo barrada. Da restauração, você não estava dentro. Agora, a UPA que eu falei que errou, que foi a primeira que errou no atendimento da criança. E eu aqui não tenho uma abração com Raquel, não, tá? Não tem essa de política, não. Eu falei que a primeira unidade de saúde que errou no caso dessa criança com meningite foi a UPA. Teve a UPA de Gravatar e depois a UPA de Paulista. Essas duas, o senhor tem a prerrogativa de fiscalizar. O senhor foi lá? E foi isso que eu fiz com Vossa Excelência. Eu cheguei e convidei você para ir comigo hoje. Eu tenho prerrogativa. Bom, deixa eu intervir aqui, porque eu estou com o horário estourado, eu tenho rede. Eu preciso agradecer aos senhores, a gentileza do vereador Eduardo, do deputado Romero. Entendo que vocês vão se entender, porque o importante para a gente, que é eleitor, é ter o vereador no papel fiscalizando o município, o deputado no papel fiscalizando o Estado. E, claro, a gente não quer ver cenas dantescas de briga, de discussão, de xingamento e de ameaças. Obrigado, viu, vereador Eduardo Moura, que se entenda aí com o deputado Romero Albuquerque, tá bom? Pessoal, tá aí, olha. Meu amigo, como é que fica esse clima, hein? Olha só, viu? Vamos ver os próximos capítulos dessa situação, né? Porque o Romero aparenta, né, ali querer realmente botar os panos mais frios em cima da situação. O Eduardo Moura aparenta estar um pouco ainda ressentido com a situação. Será que isso ainda vai escalar além disso? Agora, o que o Aldo fez, hein, colocando dois políticos na mesma reunião ali, aparenta que não foi combinado nem com um e nem com o outro, né? Uma saia justa, mas que é ali a questão também, né, da informação, da notícia, né? E vamos ver, porque isso pode escalar ainda mais. Ou não, eu espero que não, tá? Eu espero que se resolva aí e que, principalmente, eles possam focar, né, naquilo que cada um tem a fazer, que é fiscalizar, que é melhorar, sem estar preocupado com político A ou político B nas costas. Eu acho que eles foram eleitos pelo povo e tem que trabalhar pelo povo. Isso aqui é para os dois, tá? Para os dois. Eu sei do histórico de lutas do Eduardo Moura, sei do histórico das lutas do Romero também, tá? Então eles foram eleitos não para fazer aquilo que foi feito, né? Lá em cima ali, né, da Câmara dos Vereadores, mas sim, eles foram eleitos para resolver os problemas da população. Meu amigo, minha amiga, deixa o teu comentário aqui sobre essa situação aí. Saiu realmente do controle, né? Mas tua opinião aqui é o que vale mais nesse momento. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações. Você está aqui no Caixa Preta Pernambuco. A gente volta em breve com outros conteúdos. Tamo junto, grande abraço, valeu.